1h08. A hipocrisia é um grande... O intervalo é muito melhor que os programas. A hipocrisia é um grande problema, mas não é o caso nosso aqui, vamos deixar claro, nós só falamos da hipocrisia dos outros, não das nossas. Jamais! 1h08, estamos aqui no Sala de Debate para Sicredi, venha para o Sicredi. Eu cheguei à conclusão. Deixa eu só terminar esses dois aqui. Ó, se eu receber o memorando, eu vou reencaminhar para todos. Eu tenho o e-mail de todo mundo. Sicredi, venha para o Sicredi, um mundo melhor a gente faz. Outras considerações finais. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. A temperatura 21. Tu estava esquecendo, né? Não, esqueci disso. Ele estava esquecendo não, também. Mas ele 21 graus e 3 décimos a temperatura, que é a mesma desde o início do programa. O Alfredo estava, ainda que falte uns 20 minutos. Não. Porque às vezes quando tem um idiota que faz comentários no meu site dizendo que fica feio. De chapéu aqui dentro do estúdio. Então, às vezes quando eu me lembro, eu tiro. Né? E se bem que eu estou mais interessado que apareça marketing. Sim. Marketing. Imagina, é marketing. Nós temos aí 20 minutos de programa. O Alfran, depois de toda aquela nossa conversa do intervalo, ele chegou a uma conclusão. Eu cheguei a uma conclusão. Qual a conclusão que você chegou? Os nossos ouvintes não vão saber das conversas do intervalo. Claro que não. Mas eu cheguei à conclusão que o meu período de formação universitária na odontologia aqui na Universidade Federal de Santa Maria, de 68 a 71, nós éramos uns anjinhos. Uns anjinhos, rapaz. Que, na verdade, mas essas coisas de queimar cor não existia isso. Assim, ó. Que, na verdade, eram gerações diferentes, muito mais repressora, provavelmente. Agora, 71, né? Ele está falando. 68 a 71. Me formei em 71. Nós fomos 10 anos depois. 79, pois mas olha, a gente não tinha essas coisas, rapaz. É muito. Como hoje, por exemplo, isso que eu falei aqui, que era comum, hoje eram brincadeiras comuns nos final dos anos 70, dos 3 prédios lá, até para deixar claro, que, embora não precise me defender, porque todo mundo conhece as minhas posições. Mas, independente disso, eram coisas corriqueiras e que eram aceitadas. Aceitadas ou aceitas? Aceitas. Por todos os que viviam ali naqueles 3 prédios. Não tinha impacto. Hoje teria. Naquela época, não. As pessoas, inclusive, internalizavam aquilo lá. Tá bom. Eu tô lá do prédio dos bataceiros. E daí? Claudemir, eu sou do tempo... Eu, na Universidade Federal de Santa Maria, eu sou do tempo do garajão. Que o garajão, essa coisa... Por que garajão aquilo lá? Ainda existe. Porque ali era garagem. Ali ficavam os ônibus... Só para não perder a fala do Jorge, para pegar a carona, eu leio muito assim, né, que as pessoas acreditam que não se deve ver televisão, que não se deve ler na internet, sei o que lá. Porque as pessoas ficam com a cabeça feita. E eu caí na besteira de dizer, olha, eu acho que essas coisas acontecem porque o povo não tem discernimento para ler e falar isso aqui é mentira, isso aqui não existe, isso aqui é palhaçada. Isso aqui é verdade. Isso é verdade. Isso aqui é importante. Vou avançar. E aí eu peguei no outro dia um professor doutor que compartilhou um negócio Vocês não têm ideia da fusquinha que foi feita aqui dentro. E eu... olhei aquilo e falei, caraca, essa notícia tem mais de 10 anos, né? Aí, muito respeitosamente, inbox, porque eu faço as coisas inbox, porque eu acho ridículo colocar ali. Falei, olha, fulano, quem sabe você não tira isso, porque, poxa, já tem mais de 10 anos, você é de uma área que não dá, né? Isso. Não tirou. Aí eu falei, bom... me deu, jogou a bola quicou dentro da área, eu vou sem pulo pegar. Aí eu botei, fulano, isso aqui, ó, já tem mais de 10 anos. Mas né? isso aí... Aí o sujeito foi e deletou. Aí ele fez. Daí deletou tudo. Entendeu? Aí assim, ó... Porque, puxa, tudo bem que o José não entenda, que o João... Poxa, mas tem muita coisa assim, né? Tem muita coisa na internet assim. Claro que tem. Outro dia um amigo meu, tem aqueles que fazem... de propósito. Claro que tem. Tem aqueles que fazem inadvertidamente. Eu vou dar um exemplo de quem fez inadvertidamente, que é muito comum.
É um cara que pensa, inclusive, como eu. Aham. O pensamento é o mesmo, mas eu acho que tem que haver um mínimo de honestidade intelectual para não praticar esse tipo de coisa que a gente condena os outros. Né? E um amigo meu postou uma entrevista de um governador de 3 anos atrás. Isso seguidamente acontece. Sim, é comum. Mas normalmente é inadvertidamente. Não é porque Só as que pessoas também não como era leem, meu né? amigo, Elas só como leem. era meu amigo, Tchê, tu prestasse atenção na data dessa Sim, postagem? eu também faço isso. E aí, foi o que eu falei. Eu disse, pá, Claudemiro, nem me dei conta. E deletou. Exato. Mas teve outro virou, esse é ex-amigo. Que eu disse isso e a pessoa disse Escreveu, assim... não leu, o pau comeu. E a pessoa disse, claro, a pessoa disse assim, eu sei que é, mas eu vou deixar assim mesmo. Pronto, virou ex-amigo. Porque eu não posso conviver isso é má fé, eu vou te né? dar um exemplo. com quem tem esse tipo de comportamento. Eu vou te dar um exemplo, Aninha. Assim, as pessoas, às vezes, inadvertidamente, elas começam a repassar coisas pela internet. Eu não recebo. Então, outro dia eu recebi de um amigo assim, uma foto e dizendo assim, a famosa sucuri do Acre. Ah, Você sim, nunca eu sei. 50 metros recebi. de comprimento. Não, para aí. É um prédio de 20 A andares. maior... No Guinness. É um prédio de 20 andares. Sim. Não, e tem a foto dela e os homens ali... andares com a cabeça Os homens... Não, para aí, e os homens que estavam ali manuseando ficavam pequenos perto dela, sabe? Era um enorme. Aí eu disse assim que engoliu não sei o quê, não sei quantos pescadores ela tinha. Ela engoliu o trator. Não, e aí eu parei, né? Parei um pouquinho, vem cá. 50 metros. Aí fiz esse cálculo. Engoliu o trator. O mesmo que eu fiz aqui, de automático. Aí eu digo assim, peraí. 50 metros, 120, quase 120 anos. Não, peraí. Pô, a maior sucuri, segundo informes, até hoje encontrada, ela não chegou a 14 metros. E olha, foi grande. É grande, é maior que já Meu foi. pai tinha uma pele de Isso, sucuri. mas às Não, mas vezes... com 14 metros. Mas às vezes as pessoas... daí como eu fiz a pesquisa, aí quando eu mandei de volta pro meu amigo, né? O cara, claro, ele recebeu aquilo e mandou. Eu digo, peraí, vamos ter que, Mas às antes de vezes mandar... as pessoas, né, menino, não prestam atenção. Elas leem a primeira palavra e já... Não, e às vezes Uma vez eu postei. Às vezes é conveniente aquilo Estou que você apaixonado. pensa. Eu comentei. Eita. Estou apaixonado. Vírgula, aí com letrinhas minúsculas. Pela minha vida laboral, pelos Nossa, resultados aquilo da deu pesquisa, coisa e muito tal. pano pra manga. O pessoal só leu a primeira Só palavra. a primeira. Né? Não Aí era um tal do nego me parar e falou assim, escuta, por quem que o Jorge está apaixonado? mas Vocês que é por mim. Mas tem um componente também, que a gente não deve desconsiderar, é que quando eu vou deixar bem claro, eu não repasso nada. Nada. E tenho pavor dessas coisas. Compartilha. Não compartilho. Isso aí, não. De jeito nenhum. Aliás, normalmente não compartilho nada, a não ser coisas muito específicas e nas quais eu acredite e confie. Mas tem uma coisa assim que não pode ser desconsiderada nos tempos atuais. Qualquer pessoa, eu recebo uma mensagem contra o político X. Certo. É o que eu penso. Aí eu largo, independente de ser verdade ou não. Tem muito disso. Tem muito. Isso me irrita profundamente. Eu só estou nas redes sociais ainda. Eu só estou nas redes sociais ainda porque ela para mim, é uma ótima ferramenta de, entre aspas, venda. Pois é, mas aí é aquela história, né? Como diz o Jorge, de educação da pessoa, de conhecimento. Porque assim, porque aquele cara que pensa como eu tá certo. Exatamente. O que pensa diferente. Tu pensa diferente, acho que não dá muito certo. Eu fico me perguntando como é que a gente pode, enquanto educadores, odeio isso, mas como é que a gente pode trabalhar... Tu não vai usar mais aqui no horrível. Programa. Como é que a gente Vamos pode... combinar que isso tu não vai usar mais aqui. Obrigado. Como é que a gente pode trabalhar... Nem é gramaticamente correto. De outra pessoa aceitaria, de ti não. Sem um contraste, entendeu? Quer dizer, como é que se educa só por uma linha? E não tem a linha contrária. Não tem jogo de cintura. Não, é discutir, Alfredo. A discussão. Entende? É isso que produz conhecimento. É isso que produz conhecimento. Não é a transmissão da informação. Não, isso não produz nada. Conteúdo Só qualquer papagaio, como diz Paulo Freire, né? Bancária, educação bancária. Isso aí não nos interessa. Quem é esse cara? Paulo Freire, nossa, Paulo Freire. Centroavante de que tipo?
Ele era centroavante do time da educação Sabe que popular do país. Onde eu postei um negócio no Facebook, porque me dei um momento de ócio criativo. Sabe como é? Ócio Boaventura de Souza Santos. De vez em quando tem, mas é raro. E eu coloquei, e aí eu fico observando o que as pessoas imaginam, né? Tem coisas assim fantásticas, às vezes não quer dizer nada mesmo. Mas tem uma que eu disse e é muito séria, que é o que está me deprimindo. As coisas erradas do ponto de vista... Bom, eu não sou nenhum gramático, vamos deixar claro. Cometo muitos erros. Mas alguns crassos não dá. Eu tenho uma pessoa que me manda artigos, que eu não vou dizer quem é, que essa eu já larguei. Eu já estou acostumado, eu já não me incomodo mais, Alfran, eu já passei dessa fase de me incomodar porque os caras não fazem parágrafo. James Joyce. Eu não me incomodo mais. Deixa assim. Mas os redatores modernos não querem fazer parágrafo, porque daí não precisa, não sabe onde é que fazer mas mesmo. Eu, inclusive, nas primeiras vezes, eu me incomodava. Eu lia, olhava. Agora não olho mais. Passou 5 linhas, é parágrafo. De 5 linhas eu ponho parágrafo. Eu sou diferente. O burro não sou eu. Vou deixar bem claro. Se é uma pessoa que eu gosto e tal, que deu uma rateada, eu vou em box e falo. Já falei. Tá dando uma rateada. Mas isso eu já ultrapassei. Essa coisa eu já nem me preocupo mais. De alguns, eu me preocupo em fazer, porque elas têm uma certa fama, e eu acho que ajudo. Né? Outras, eu não larguei. De 4, 5 linhas eu faço um parágrafo, que é regra de jornalismo e tal. Não faço um parágrafo muito longo. De 4 a 5 eu paragrafeio. E acabou. Agora, o que está me irritando profundamente é que as pessoas não sabem mais acentuação. Acentuação. Acentuação eu não dou bola mais também. Já também não dou bola mais para acentuação. Eu estou ficando... digamos assim, as minhas exigências estão baixando muito. Mas tem uma coisa que é impossível. Os caras não põem vírgula, não põem ponto, não põem nada. Claudemir, mas isso me irrita profundamente. Eu coloquei isso e teve gente que me xingou. Mas, Claudemir, nós que somos jovens senhores, já passamos por 3 reformas ortográficas. Eu passei por 3 reformas. Não é fácil, gente. Mas não é fácil, mas nós aprendemos, né, tio? Mas 3 reformas ortográficas. Mas é que eu aprender com 20 uma nova reforma foi uma coisa. Sabe que 64, vou te contar, não é mole. Sabe que essa última que tirou acento. A ideia sem acento é o ó. Eu também. O maior problema é o hífen, gente. Não, essa aí de tirar esse acento de. Não, ideia pra mim. Assembleia, ideia. Isso aí foi um absurdo. Tanto que eu fiz uma desobediência civil. Agora não posso fazer isso porque eu sou responsável por aquilo que eu publico. Mas quando eu não era responsável, que eu mandava material, eu dizia pro Zé Mauro, tá? Meu colega hoje, tá bem pertinho de mim. Zé Mauro, eu não vou botar, porque era uma palavra que eu usava muito, por força da profissão, assembleia. Eu não vou pôr acento, eu não vou pôr... Assembleia sem acento. Assembleia sem acento. Se tu quiser tirar, tu tira. Faça o que tu quiser, tu é editor. Eu não vou colocar. E pronto, eu vou colocar, e acabou. Mas aí eu acabei me acostumando, e a gente tem que ser... Mas aí dá para levar a sério o país que já mudou a língua 3 vezes? Como é que é? Dá para levar a sério um país que ele já mudou a língua, a grafia das palavras 3 vezes, só no tempo que eu estou viva, fora as anteriores? Quer dizer, teve cada hora é de um jeito. De 43, acho que era, não? Antes, que por exemplo, a I era com o H no meio. Não, eu não peguei isso. Não, eu também não peguei. Mas Mas eu peguei. A minha tia... não são tão velhas. Não, eu também não. Peraí. Diferencial. Nunca vamos me esquecer do meu professor que dizia assim, aquele tem acento para diferenciar de aquele, que é um pássaro. Eu dizia, mas eu nunca vi esse pássaro na minha vida. Mas a minha tia... E o pelo com acento, eu falo isso aí porque a minha tia-avó, ela escrevia, mesmo agora, um pouco antes de morrer, o AI, né, que vinha de colocar o acento grave no I, é H no meio. Era aí, não, até hoje, era aí. Até hoje tem gente que usa a linguagem de telex. Nem sabem que é telex mais, porque não existe mais. Telex, telégrafo. Tem muita gente que ainda usa, bota um H no fim para significar acento agudo. O Fotolog fazia muito isso, falecido Fotolog. Isso aí não tem fundamento. É H. E sem acento. Agora, é bom patrulhar os outros, né? O que não deve estar dizendo? Esses caras são bodosos. Esses caras se acham. Patrulhar não, né, Claudemir? Nada. Eu só acho que eu tenho obrigação. Eu sou contra. Meu escreve errado. Se o cara diz assim, eu acho assim, o pessoal diz assim, não, mas é que a língua é viva.
Ela está sempre modificando. Faz um concurso com a exatamente. Mas eu já cansei de ouvir isso na minha latinha. Não, mas às vezes uma vírgula faz diferença. A Anitta vai fazer uma língua faz muitas diferenças. Eu, vírgula, como professora. Não é? Agora, eu como professora. Só guisadinho. Eu como professora. Picadinho. É a mesma coisa que é aquela frase famosa, né? Se o homem. Se a mulher. De vez em quando. Se a mulher soubesse o valor que tem os homens, ficaria de 4 na sua frente, dependendo se o homem escreve, põe vírgula num lugar e a mulher outro, né? Óbvio, né? Olha aqui, se a mulher soubesse o valor que tem... Vamos botar um pouquinho de seriedade nesse negócio. Puxa, vai ser difícil. Uma coisa que eu apoio, eu tenho apoiado e tenho conseguido a solidariedade dos debatedores também. Eu tenho apoiado a Associação Brasileira de Alzheimer, a Subregional de Santa Maria. A Daniela da Casa me manda aqui mais um evento que acontece hoje. Hoje é 12, né? 12. Sim. Às 8 da noite, no auditório da antiga reitoria. Acho que eles meio que sempre lá, que alugaram ali e tal, resolveram ali, que é sempre ali. Pernoitar por lá. Às 8 da noite. Hoje tem o que preciso saber sobre a doença de Alzheimer. Olha, gente, isso aí é da maior importância, porque as pessoas, a rigor, não sabem. Não sabem mesmo. E nem se preocupam com isso. Mas, puxa vida, é uma doença que pode estar presente na vida de gente próxima. Claro que ninguém quer isso, mas, puxa vida. Então é o médico neurologista Ricardo Pereira Gonçalves, o palestrante de hoje. E o evento é gratuito, gente, não precisa pagar nada, não. Associação Brasileira de Alzheimer, Subregional de Santa Maria. O que preciso saber sobre a doença de Alzheimer? Às 8 da noite, Alfredo. No auditório da antiga reitoria. Seu nome é segundo andar, é isso aí. Ia dizer terceiro. Terceiro na minha época do curso de Direito. Agora não, é segundo. Isso, faz tempo. 40 anos só. Mas na época não se escrevia com PH. O PH era anterior. Ricardo Pereira Gonçalves, médico neurologista. Tá dado o teu recado, minha cara Daniela. E excepcionalmente às 20 horas. Desculpa eu atrás. Não precisa desculpar nada. Se tu não mandasse, eu não ia dizer nada. Mas como tu mandou, tá aí, tá dito. É uma coisa muito interessante. Eu dou apoio para esse pessoal. Na verdade, porque é gratuito. Então, se fosse pago, o assunto mudava de conversa. Não é comigo, aí é com o Gabriel. O Gabriel é o homem aí que encaminha essas coisas aí. Mas os costumes mudaram, o idioma mudou, a língua mudou, e a gente tem que se habituar a isso. Não tem muita saída. Eu fiz aquela digamos, desobediência civil, mas tive que me render. Não durou, né? 2 anos. O tempo que foi. O tempo de como é? Chegar quase à próxima reforma. Não, os 2 anos, não. Os 2 anos que eram de aclimatação, não sei como é que era o nome. De adaptação, não tenho que era essa ideia de coisa assim, purista, sabe? Não, eu acho muito chato pessoas que passam, você fala um troço, a pessoa vem e te corrige. Eu acho insuportável, em princípio. Mas é que tem coisas... Não dá, tem outras não dá. Algumas pessoas que chegam num patamar que não podem mais se dar o luxo, entendeu? De escrever uma palavra com 2 S's. E eu já vi isso principalmente um problema. Mas é um erro gravíssimo e muito comum, né? E o ar? Na mídia. Há muito tempo... Mas eu fico envergonhado. Eu fico também. Tu sabe que é uma coisa que... Sabe que é uma coisa que mexe comigo, assim? Tem certas coisas que a gente tem uma idiosincrasiazinha. Eu, por exemplo, assim, eu me fico... Me arrepia, como diz o outro, é quando eu vejo quase a maioria das autoridades, que comunicadores, que falam subsídio. Nossa senhora, eu também fico pra morrer. E sabe, não é uma bobagem, mas pra mim... Mas vem cá, o meu professor falava assim pra mim, como é que você diz subsolo?
e de subsídio. Sabe você não diz subsolo, ninguém diz. Mas subsídio todo mundo diz. Eu tenho certeza, mas é a mesma coisa. Eu tenho certeza que vocês aprenderam coisas lá no primário. Nós somos isso, sim, todos nós somos do primário. Eu sou do primário. Eu também. Mas enfim, eu também. Nós todos somos. Eu sou da admissão. E tenho certeza que tem coisas que a gente aprendeu lá no primário e que hoje eu percebo do meu filho, fez uma crônica outro dia. Na crônica que ele fez, ele lembrou uma conversa que eu tive com ele quando eu tinha 6 anos, 7 anos. Aquilo me arrepiou, tive que disfarçar bem. Né? Mas, por quê? Porque tem coisas que a gente aprende e nunca mais esquece. E passa para os filhos. E gratuito, intuito, fortuito e não sei o quê, agora eu esqueci a outra palavra, eu aprendi lá no primeiro, segundo ano do ginásio, seria o equivalente à quinta, sexta série. Sexta. Muito bem. E também aprendi, eu brinco, esse eu não esqueci o professor. Acho que até foi o mesmo do gratuito, do intuito, fortuito. Professor Forazon. Um careca. Viu? O careca é referência. Puxava o cabelo pro lado. Tinha meio era fio. Era um do lado, uns do lado, outro era meio, um do lado, outro do outro lado. Mas eu nunca esqueci. O abruptamente. Não é abrupto. Não é abrupto. Não é abrupto. É abrupto. Então ele dizia, abruptamente. E eu nunca esqueci. Como a gente fica com esse negócio? Ontem o Celso estava vendo um carioca. O professor, não sei de que faculdade não sei se é de curso, falando sobre direito penal. Então ele, falando de direito penal como um rap, sabe? Dando uma aula como se fosse um rap. Rap é música. Música, E aí ele dizia assim... Rap, não funk, viu, Lembra? Gabriel? Com não sei o quê. E aí na hora eu vi aquele vídeo, eu me lembrei do professor Benjamin de Moraes, na UFRJ, dando uma aula de direito penal daquele jeito, com aquele terno, e ele tinha o guarda-pó da UFRJ, né, Faculdade Nacional de Direito, eles faziam questão de dizer que era Nacional de Direito, e eu fiquei vendo o professor Benjamin de Moraes dando aula cantando rap. Ou seja, todos nós temos um trauma. Não, eu não tenho trauma. Eu gosto de lembrar essas coisas, são muito bem legais. Impressionante isso. Agora, então a gente tem responsabilidade, sim, esse negócio de ficar corrigindo. Claro que é uma coisa muito chata. Mas lá em casa... qualquer um, não. Mas o problema maior... E tem um outro erro que eu nem vou falar aqui, que é muito comum. Tem um problema maior, que é aquela mesmo. porcaria daquela redundância que me dói nos ouvidos. E gente... Não, essa até passou. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, Meu Deus. Gente, viu? Só o... Há 10 anos atrás. Só o... Fazem. Fazem. Esse fazem 10 anos atrás. Eu faço assim, ó. Como é o nome daquele Há período lá? 10 anos atrás. Aquele que bebeu todas e fumou todas e morreu jovem e era um gênio. Era o gênio. Não, 10 mil anos atrás, quer dizer. É Raul Seixas. Só ele tem o direito de cometer esse erro. O maluco, beleza. É só ele, porque é doido, bebia todos, todos. Sim. Pois mas o problema maior que eu vejo é que eu, por exemplo, que sou um curioso, fico lendo assim esses professores de português, eles, entre eles estão discutindo coisas. Um diz uma coisa, tu manda perguntar, ele dá uma explicação. O outro dá outra. Mas esse é o barato da coisa. Aí então a língua é viva. A gente não tem. Não, mas então tu não sabe o que está certo e o que está errado. Não tem certezas assim. Sim, mas a gente vai fazer uma prova, como é que vai fazer? Você mesmo falou isso aí. Não, eu estou falando de outra coisa. Eu estou dizendo que as provas, os concursos, são ligados a um português tradicional de Celso Cunha. Claro. Claro. É uma coisa. Um tio do Jorge. Agora. Não, eu sou da Cunha. Ele é da Cunha. Agora, isso é nobre, é bom. Dá é nobre isso aí. É um negócio que é muito complicado, que a gente está falando aqui de maneira aleatória, por cima do amigo, não sei o quê. Mas se você estudar a fundo, você tem várias questões. Eu me lembro quando eu aprendi de como olhar a análise sintática de outro modo. Porque eu só via de acordo com a gramática tradicional, que Pedro II não tem nada mais tradicional no Rio de Janeiro que o Colégio Pedro II. Então eu aprendi com o professor, nem me lembro mais, eu estou com a cara dele aqui, depois eu lembro. E ele vinha com a tradicional. Aí um dia eu peguei um livro de um cara chamado Macambira, e que ele dizia assim, não, essa palavra ela pode ter duas maneiras de ler. Eu dizia, não, peraí, como assim? E aí eu comecei a entender que realmente algumas coisas elas têm muito mais lógica. Por exemplo, eu aprendi que eram sempre sujeito indeterminado porque é terceira pessoa, né? Eram. Aí eu te pergunto, tu é com quem eu estou falando. Então não é indeterminado porque eu sei quem é. Agora, ele
Eu não sei, mas nós eu sei. Vamos embora. Voltamos amanhã. Grande. Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha para o Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. E Parque Hotel Morotim. O local ideal para seu evento.